Boa noite a todos. Meu nome já foi dito, Sérgio, né? Eu estou retornando essa casa. A primeira vez que eu estive aqui e me afastei agora nos últimos anos e estou retornando, sou muito feliz, muito agradecido. E também agradecido ao Ricardo, especialmente a Maria, pelo convite. É sempre um desafio, né, estar aqui na frente falando com vocês. Mas eu pretendo trazer um pouco da minha experiência de vida, né? Tem o assunto que é a evolução, é um assunto que é muito importante para mim, porque neste tema eu recolhi muito ensinamento, muito aprendizado, e um pouquinho dele eu quero passar para vocês hoje. O tempo não é longo o suficiente para o que eu gostaria de falar, mas eu espero poder deixar uma mensagem para que cada um de vocês possa ter um entendimento sobre si mesmos e possa sair daqui, essa é a expectativa, pelo menos um de vocês, né? Se não eu mesmo, posso sair daqui com a expectativa de que algo pode ser diferente, de que possam ter enxergado algo diferente e ter um novo recomeço. Tá? Então, o tema Caminhos da Evolução. Aí, primeiro, eu inicio com uma pergunta muito simples. Por que nós não conseguimos ler as obras básicas do Espiritismo, ou até mesmo para quem gosta da Bíblia, ou os livros de autoajuda, e com tanta informação boa, de crescimento, de aprendizado, eu não consigo transformar minha vida? Por que se eu leio, para aqueles que leem, eu não consigo fazer disso uma prática diária? Bom, a questão da aprendizagem. Nós aprendemos pela teoria, sim, né, usando a nossa inteligência, nós aprendemos lendo, né, mas principalmente pela vivência e experiência. Esse é o motivo de nós estarmos encarnados aqui na matéria, para vivenciarmos experiências e também usar a nossa inteligência para o aprendizado. Por isso que sempre buscar é importante, né, se informar é importante, mas não podemos nos furtar da aprendizagem vivencial, daquelas nossas experiências que cada um tem lá na nossa vida pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, aquelas feridas que nos causam todos os dias. A aprendizagem maior está aí. Mas se nós não adotarmos a nossa inteligência também como pano de fundo, a gente não avança. Então, os 5 sentidos que nós temos, existem mais sentidos, mas os 5 sentidos principais que nós temos, eles fazem com que nós nos relacionemos com o mundo. E através deste mundo a gente vai interpretando, desde a leitura que a gente faz, que é visual, depois interpretativa, quanto às experiências que a gente vai tendo na nossa vivência diária, o que a gente vê, o que as pessoas dizem, o que a gente experimenta. Tudo isso é a nossa forma de comunicação com o mundo material, né? O mundo espiritual é um pouco diferente para aqueles espíritos que já são mais avançados, ou são outras visões. Mas vamos aqui falar do mundo material como espíritos encarnados. Então, através dos 5 sentidos, o nosso sistema nervoso se comunica com o meio ambiente. Então, através dessa comunicação, desse contato, ele percebe, interpreta, reage e realiza a aprendizagem. É no contato com as coisas, na interpretação das coisas, quando olhamos para uma coisa, 2 pessoas não olham diferente, 2 pessoas não sentem diferente, 2 pessoas entendem, aliás, não sentem da mesma maneira, né? Não olham da mesma maneira para as coisas, e a aprendizagem também se dá de maneira bem diversificada, é individual, cada um interpreta e aprende de um jeito. Tá? Muitos mecanismos automatizados estão em nós e nós nem percebemos, né? E eles fazem parte e contribuem bastante fortemente para essa aprendizagem, esses mecanismos automáticos de aprendizagem. Esse sistema nervoso ele foi desenvolvido ao longo de milhões de anos, desde os primeiros organismos unicelulares, evoluindo nos peixes, nos anfíbios, nos répteis, mamíferos e nos seres humanos, porque nós somos descendentes desta fieira, vamos dizer assim, de evolução. Então não foram poucos os primeiros organismos na Terra, contam-se em torno de 3 bilhões de anos, e nós só viemos aparecer aqui como seres, os primeiros hominídeos, por volta de 4, 5, 6 bilhões de anos. Então, é uma caminhada muito longa para a construção desse nosso sistema nervoso, do qual a gente tem uma noção, mas tanta coisa acontece dentro de nós e a gente não sabe do que é.
E a gente não sabe por que a gente frequenta a casa espírita, a gente faz todos os esforços e no dia a dia a gente não consegue dar conta daquilo que aparece para nós de bom ou de ruim. Então a arqueologia, ela, através dos fósseis, pôde identificar a evolução dos seres humanos a partir de uma linhagem de símios. Nós não somos descendentes dos macacos, nós somos primos evolutivos, né? Tem uma discussão profunda aí, e não vamos entrar nessa discussão, mas nós somos descendentes de uma linhagem que vem do mundo animal. E a demonstração que está posta aqui dos cérebros, a gente percebe o seguinte, que os cérebros mais primitivos, eles têm, em todos eles têm a parte de trás muito parecida, mas o que diferencia é o que é a parte da frente e a parte de cima. Então, até chegar no ser humano, nosso cérebro foi evoluindo, mas evoluiu como? De que para quê? Aqui são reconstituições que foram feitas, a partir desses crânios, foram feitas reconstituições, tentando imaginar como seriam as formas físicas desses seres primitivos. Aquela casinha ali, ela está ali por uma razão muito simples. Não tem muito sentido uma casinha no meio de tanto cérebro, né? O nosso cérebro ele evolui para cima e para frente. Ou seja, ao longo da evolução nós somos agregando novas camadas para cima e para frente. Por isso que a gente percebe nos crânios, nesse primeiro crânio não tem essa parte da frente. E já não é que o cérebro simplesmente cresceu, ele se colocou nessa forma. O último crânio lá, que seria a nossa fieira dos seres humanos atuais, ele foi crescendo para cima e para frente. E dá a impressão de que a mandíbula aqui é maior. De fato, ela é um pouco maior. Mas é uma ilusão de ótica também. Ela é um pouco maior, ela vai diminuindo, e a tendência é continuar diminuindo. Mas o fato do cérebro ser maior e estar mais proeminente para frente dá uma impressão de que a mandíbula aqui é muito maior. Mas aquela casinha representa bem o desenvolvimento do cérebro, né? De baixo para cima e para frente. Mas o que me chama a atenção nessa casinha é que ela mostra o seguinte: a porta de entrada, por mais que se construa para cima, a porta de entrada é sempre a mesma. Nessa casinha eu entro pela primeira parte que foi construída. E o nosso cérebro seguiu essa trajetória. Partes mais primitivas embaixo, e depois foi evoluindo, e essas partes mais primitivas continuam com as suas funções originais. Assim como aquela porta continua com a sua função original. Por mais que o indivíduo esteja lá em cima, ele tem que descer e sair por aquela porta. Logicamente, no nosso cérebro a gente não tem uma porta de saída, né? Mas é só para dar uma analogia para a gente entender um pouquinho melhor. André Luiz, no livro O Mundo Maior, psicografado por Francisco Xavier, ele dá uma ideia desses 3 andares, né, da casa mental, que aqui não está o texto integral, né, mas dá para a gente já ter uma visão sobre o assunto. Então não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Então, essa ideia de um cérebro crescendo para cima e para frente se torna um só, mas são regiões distintas, as mais primitivas, como é naquela casinha. Nós temos o andar de baixo, o segundo andar, o terceiro andar e um puxadinho lá em cima ainda, né? Então, assim, mas tudo uma casa só, tá? Então, temos como se for um castelo de 3 andares. Num deles moram o hábito e o automatismo. São justamente as áreas mais antigas do nosso cérebro. O térreo, que seria naquela casinha lá. No outro residem o esforço e a vontade, que seria a parte intermediária do nosso cérebro. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. O que nos diferencia dos animais é justamente termos esse cérebro superior no sentido não só de mais evoluído, mas de serem no andar de cima, né? E é o que nos caracteriza como seres humanos. E é isso que nos faz ter a consciência que os animais não têm. Eles têm uma consciência rudimentar, mas não a nossa, não como a nossa. Isso nos traz vantagens, nos traz perspectivas e, no primeiro momento, pode nos trazer alguns problemas, que eu vou tentar explicar logo adiante. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, representado pelo hábito e o automatismo, que ainda funciona em nós, o presente, que é o que nós estamos vivendo hoje, as nossas relações atuais e as tentativas de entender a nossa consciência, de entender as nossas relações do ponto de vista mais moderno, como seres humanos modernos, e o futuro, que é para onde nós vamos, que essa parte da frente do nosso cérebro é a parte onde a gente pensa, onde a gente raciocina, e é onde a gente vai buscar a transcendência
no porvir. Por enquanto é uma área que a gente não tem muito domínio. Por isso estamos todos aqui hoje na Casa Espírita procurando alcançar. André Luiz, naquele livro que foi editado em 1947, já prenunciava esses 3 andares. 23 anos depois, este cientista, neurocientista americano, Paul MacLean, desenvolveu, não porque leu o livro do André Luiz, desenvolveu pela evolução da ciência, a teoria dos 3 cérebros, que ele chamou de cérebro trino, que basicamente é a mesma teoria. E aqui procuro representar, neste desenho aqui, o que está em marrom, que seria o que ele chamou de cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro, instintos de sobrevivência, agressividade, movimento, tanto que você não vai ver num réptil, por exemplo, um crocodilo no quintal abanando o rabinho, feliz da vida esperando o dono chegar. Se ele esperar o dono chegar, o dono que se cuide, né? Porque ele está esperando com outras intenções. Então, essa parte de afeto ele não tem. Ele é um cérebro primitivo que só tem a parte de sobrevivência. Depois os mamíferos, ele chamou aqui de cérebro límbico, que é onde a gente tem a parte das nossas emoções, as relações. Então nós já vamos ver nos mamíferos essa possibilidade de relacionamento, de vida em grupo, de afeto, de cuidado com a cria. Então já demonstrando nas fases evolutivas que a gente vem galgando crescimento, mas aí ainda nos animais. E por último, o neocórtex, que engloba todo esse cérebro que é o cérebro humano, que os animais têm um pouco, tá? Essa distinção ela não é precisa, né? Mas ela dá uma demonstração de como que está acontecendo a nossa trajetória evolutiva, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Os cérebros aqui dão uma nova ideia também de que os cérebros mais primitivos têm a parte de baixo e permanece essa parte de baixo até o desenvolvimento das partes superiores, só para reforçar a ideia. Voltei, em vez de avançar. No Evangelho segundo o Espiritismo, fiz um recorte desse parágrafo, que eu sou apaixonado por esse parágrafo. Poxa, que estranho, tanta coisa dentro do Evangelho e eu sou apaixonado por esse parágrafo. Porque esse parágrafo resume toda a nossa história da evolução e tudo que foi posto por Jesus como ensinamentos para que nós nos transformássemos e pudéssemos fazer a nossa reforma íntima, está aqui explicado nessas poucas linhas. Então, mas o que elas significam? Em sua origem, o homem só tem instintos. Esse instinto é aquele cérebro primitivo, aquela nossa viagem no tempo, onde nós vamos evoluindo e vamos tendo aqueles comportamentos mais primitivos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Ou seja, com o desenvolvimento da consciência, nós começamos a perceber aquilo que nós fazemos. E aí começamos a procurar aquilo que é bom e a evitar aquilo que é ruim. Ou seja, a consciência nos traz a possibilidade do avanço como seres humanos, como espíritos, né? Mas ao mesmo tempo ela faz a gente patinar no tempo, porque o animal ele sabe como identificar qual é a fruta que ele gosta, qual é a carne, qual é a presa, ou a água que ele tem que beber, ele sente prazer nisso, e ele é levado a isso pelo instinto, mas ele atendeu a necessidade dele, ele para. O ser humano, com o desenvolvimento da consciência, ele começa a ter sensações. Se eu sei que isso é bom, eu quero repetir, eu começo a produzir prazer. Eu começo a produzir prazer e fugir da dor. Aí começam os nossos problemas, porque na busca dos prazeres eu cometo excessos. Nos excessos eu tenho causa e consequência. Então a nossa consciência, que é a parte da nossa libertação dessa parte primitiva, é também a parte que, se a gente não cuidar e se a gente não entender como ela funciona, é onde a gente vai encontrar os nossos maiores problemas, que aí acabam se agravando de encarnações em encarnações, erros que a gente comete, tá? Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o ponto delicado de sentimento é o amor. O amor é aquela casinha, aquela partezinha lá da casinha que está penduradinha lá em cima, né? A gente quase não vai lá, a gente não conhece, não está pronta, porque ela vai continuar evoluindo para cima e para frente. Nós vamos continuar tendo, ao longo da evolução, a nossa testa vai continuar avançando, nossa cabeça vai continuar aumentando, é o que diz a ciência, tá? Mas nessa trajetória nós temos que ir lentamente nos desligar. Nós não abandonaremos os instintos e as emoções, porque elas fazem parte da nossa estrutura lá. Naquela casinha, se eu tirar o primeiro andar, a casa cai. Então nós não vamos perder os nossos instintos e as nossas emoções, mas nós temos que saber reconhecer o que eles fazem conosco
onde eles nos criam problemas para que nós possamos fazer as modificações necessárias. Bom, as sensações e prazeres são essas, né? A gente acaba usufruindo de tudo que é bom e todo mundo quer usufruir de tudo que é bom e a gente sabe que a gente pode cometer excesso, seja na gula, seja na bebida, no álcool, seja lá como for, ou até mesmo ficar só passeando, não querer evoluir, não fazer nada, enfim, cada um sabe de como que lida com essa questão. Mas enfim, os excessos estão sempre possíveis. Tá? A gente ouve falar muito hoje em dia das noções de consciente e inconsciente. Aqui então eu procuro fazer uma analogia com aquela referência ao Evangelho que está lá. Diz a ciência que em torno de 90% a 95% da nossa mente ela é inconsciente e 5% é uma mente consciente. Hoje aqui vocês estão usando a mente consciente, mas a mente inconsciente de vocês, de todos nós, não está parada. Ela está sempre funcionando. Então as nossas emoções e os nossos instintos estão lá, são do fundo do nosso inconsciente, são marcas, memórias gravadas ao longo da evolução, mas elas se manifestam todos os dias. Nós é que não sabemos identificar e confundimos. E as sensações, elas estão justamente, a consciência percebendo o que está sentindo. Então o animal sente, aproveita, mas não sabe o que está sentindo. Terminou de sentir, ele para. Nós percebemos o que estamos sentindo e queremos mais quando é bom e queremos menos quando é ruim. E os nossos sentimentos estão justamente nessa parte dianteira do nosso cérebro, que é o que a gente está procurando aprender e evoluir. Essa gravura é icônica porque nós temos ali os seres humanos primitivos lutando pela sobrevivência, por aquela presa, né? E o tigre ali, ou uma onça, não sei se é também lutando pela sobrevivência. E ambos estão com medo e ambos estão com raiva, né? Então, os humanos em desvantagem com o tigre, mas o tigre em desvantagem porque eles são muitos, tem o instinto de sobrevivência, ambos, os seres humanos, utilizam a raiva para vencer o medo, que são emoções. Então a gente faz isso todos os dias e não percebe, a gente está usando essas questões todos os dias. Tem uma tribo na África, que eu já vi um documentário, que é uma tribo que vive hoje lá, que eles fazem esse tipo de coisa, eles esperam uma presa, um felino, um animal mais forte, abater uma presa, porque eles não conseguem com a mesma facilidade, e vão lá e encaram, e roubam a presa. E é incrível de ver, eles afastam leões, vêm em grupo, gritando, jogando, batendo, e são corajosos. Eu não faria isso, mas eles sabem usar melhor as suas emoções. Então, o que são os instintos? Instinto é algo inato ao ser vivo, um tipo de inteligência no grau mais primitivo, mas é uma forma de inteligência, só que ela é automática, né? Que guia o homem e os animais em sua trajetória pela vida, nas suas ações, visando justamente a preservação do ser. Nós precisamos dos instintos, tá? Nós precisamos deles, porque sem eles nós não chegaríamos onde chegamos, tá? E não saberíamos como levar adiante. Ou seja, Deus, sabendo que nós precisaríamos fazer essa trajetória e precisaríamos de algo automatizado para dar conta, e Ele colocou alguma parte de nós, que é a parte visceral, Ele não colocou no comando da nossa consciência. Então eu não posso chegar um dia que eu estou com depressão e dizer assim, vou parar o meu coração, né? Ou um dia que eu estou com raiva, vou acelerar o meu coração. Isso acontece automático, eu não tenho controle sobre as vísceras, né? Sobre os órgãos internos. E isso tudo funciona à revelia, a gente não sabe e está conscienciando. Os instintos são adquiridos nas experiências vividas, não é na leitura de um livro, né? que vão acontecer, no confronto com determinadas situações e nas respostas a elas, e então herdados pelas gerações posteriores. O que significa que nós estamos herdando tudo aquilo que os nossos antepassados construíram e fizeram. Né? Emoções são reações manifestadas pela sua intensidade, tá? que pela sua intensidade mobilizam-nos para algum tipo de ação. O curioso de uma emoção, quem já teve raiva, eu acho que aqui alguém já teve raiva, né? Sempre a gente tem alguém que tem raiva, é meio raro acontecer, mas enfim, quando eu estou com raiva, que é onde eu mais preciso pensar para tomar uma boa decisão, nessa hora o meu cérebro racional é afastado, porque as áreas primitivas do nosso cérebro, elas têm caminhos mais curtos e são predominantes. Então, se a gente pensar naquela foto lá deles atacando o tigre, se eles não tiverem reações automáticas em um controle visceral, eles não conseguem dar conta disso. Se eles forem pensar se eu devo fazer, se eu não devo, eles não vão fazer. Então, na hora da raiva, a gente não pensa.
E é bem quando a gente deveria pensar, mas o nosso cérebro racional ele é afastado, porque o cérebro primitivo ele tem prioridade, ele ganha sempre, ele ganha sempre. Por isso que tem aquela história de vou contar até 10, porque as emoções elas provocam esse súbito desequilíbrio em nós, né? E quase sempre são episódios de curta duração, leves ou intensas, sobre os diversos órgãos, criando um bloqueio parcial ou total da capacidade de raciocinar com lógica. Quando nós estamos no processo emocional, hormônios se movimentam no nosso corpo, dependendo do tipo da emoção, para que a gente parta para uma ação. Então toda emoção leva-nos a uma ação. Até mesmo quando eu estou alegre, a ação de relaxar e sorrir, né? Mas na raiva, o meu organismo todo se movimenta para atacar ou para fugir. No medo também, atacar ou fugir. Entendeu? A raiva geralmente quando você tem, você vai atacar, mas no medo sim, eu posso atacar ou posso fugir. Sempre levando em conta a minha preservação, o meu instinto de sobrevivência. E isso, claro, vai levar algumas pessoas ao descontrole psíquico e comportamental. Algumas pessoas estão o tempo todo nesse descontrole, não tem controle sobre a raiva, porque a parte superior do cérebro não consegue reagir, não consegue desenvolver valores que possam evitar a raiva. Não se evita a raiva, é muito difícil evitar a raiva na hora que ela está presente. É bom você evitar antes, você ter valores que não te levem à raiva. Porque naquela hora o máximo que você consegue fazer é fazer uma contagem até 10, até 20, para deixar a adrenalina baixar e eu voltar a raciocinar. Todos nós que já tivemos raiva, já fizemos bobagens pela vida, já agredimos alguém, ofendemos alguém, já na raiva pedimos demissão, na raiva fizemos coisas erradas, depois nos arrependemos. Por quê? Porque quando volta a razão eu não faria isso. Mas no momento de impulso, se eu não tenho controle, essa raiva me leva a uma ação violenta e às vezes o arrependimento não é suficiente. Então, as emoções elas têm uma assinatura que é justamente a nossa face. Claro, se eu parto para cima de alguém, a pontapés e a socos, eu pego no pescoço de alguém, todo mundo vai perceber que eu estou com raiva. Mas às vezes eu não vou para uma ação, às vezes ela fica só no campo da minha face, da minha expressão facial, que a gente não consegue enganar. Não consegue enganar os outros quando a gente está sentindo uma certa emoção. E estudos foram feitos comparando as nossas emoções com os nossos primos evolutivos, né, os macacos, e muitas são equivalentes, demonstrando que eles estão num degrau anterior ao nosso no processo evolutivo. Paul Ekman, um psicólogo e pesquisador americano, fez um estudo durante praticamente toda a vida científica dele, estudando essas faces, e ele trouxe essa ideia de que nós temos, ele estudou em vários povos as faces das emoções que são equivalentes independente dos povos. Então ele considerou essas as emoções primárias, né, as mais primitivas, que todos têm, independente da cultura, e que seria raiva, tristeza, medo, nojo, surpresa e alegria. Alguns autores falam, em vez de surpresa, falam em afeto ali, mas essas seriam as básicas. As emoções básicas são como as letras do nosso alfabeto emocional. Quando nós estamos diante de uma emoção, nós não conseguimos evitar. A junção de algumas emoções básicas geram as emoções secundárias ou derivadas, né? Isso aqui é mais para ilustrar. Então a raiva mais o nojo, uma sensação de ultraje. Então há uma construção facial, há músculos envolvidos. Nesse estudo foram estudados os músculos envolvidos e ela nos leva a uma terceira fisionomia, que é um outro tipo de desenvolvimento de novas faces emocionais. Bom, aqui as brigas modernas, né? Não é mais lutando com um tigre lá por uma presa, mas às vezes aqui nós temos, não é privilégio de homens, aqui nós temos duas senhoras brigando por uma vaga de estacionamento, ou seja, um momento de raiva. Lá nós temos uma senhora pegando no pescoço uma outra, ou seja, não há sexo, não há idade, em qualquer momento a gente pode, não há gênero, em qualquer momento qualquer um de nós pode estar sujeito às emoções e estamos o tempo todo, tá? Mas os casos mais graves são aqueles ali do desenhozinho final, né? Quando a gente chega num limite e é só uma questão de contar até 4 e alguém morre. Quais são alguns dos comportamentos herdados dos animais? Isso é um estudo, uma observação que eu venho fazendo. No lugar mais improvável, eu fui descobrir como é que são os seres humanos, assistindo documentários da vida animal. Então lá você vai ver, dependendo do grupo de animais, principalmente os mamíferos, você vai ver lá domínio de território, né?
Quem não chegou no emprego alguma vez, né? Alguns de vocês chegaram no emprego e lá o território estava dominado. Você vem, você quer avançar em algumas coisas e algumas pessoas não dizem, o território aqui é meu. Às vezes nem é o chefe, são os próprios colegas de trabalho que determinam, o território é meu, daqui tu não passa. E aí começam os nossos problemas modernos. Ou seja, os nossos comportamentos que a gente herdou dos animais, né, dessa evolução toda, eles se apresentam no nosso dia a dia. Poder, bom, quem manda aqui, né? Quem manda aqui? Essa é uma pergunta muito comum, né? Sempre alguém quer mandar no ambiente. Nos animais eles têm isso também. Alguém vai ser a liderança do grupo, né? Conquista de dinheiros é outra forma de poder, né? Os animais não têm esse poder. O poder dos animais se dá pela violência, pela força, pela coragem, né? Mas nós temos competições, o que tem a mostrar para o outro, a minha casa é melhor, os meus móveis são melhores, o meu equipamento eletrônico, o meu celular. Então são formas de poder modernos, mas estão em nós, são herança desse tempo mais antigo. Alimentares, instinto de sobrevivência, garantido o meu e o outro se virem. Na hora da disputa, nós estamos todos aqui e claro, todos os seres humanos estão fazendo uma busca mais sublime, vamos dizer assim, mas na nossa base cerebral, nossa base evolutiva, a gente ainda está muito egoísta, né? Buscando aquilo que é nosso e para nós. Né? Sexuais, o meu desejo em primeiro lugar, desalinhados com a vontade do outro. Aqui estão os feminicídios, as violências contra as mulheres, né? O homem quer aquela mulher e se ela não quer, não tem vez, sabe? Ele parte para a violência. É um ato inconsciente da nossa mente mais primitiva que se manifesta. Grupais, aí, bullying, deboches, quando o grupo se reúne para agredir alguém, ou as gangues que se formam, tudo isso a gente vê nos nossos antecedentes animais. A formação em projetos de grupos, né? A própria vida em grupo também vem dessa parte evolutiva. Violência, ofensas, raivas, agressões e afetivos também, não é só coisa ruim. Afetivos, carinho, maternidade, a proteção, também é uma herança que a gente traz dos nossos antepassados. Aqui procurei agrupar uma ideia, tá? Se vocês observarem na linha amarela, nós temos ali a nossa encarnação, né? A nossa infância, adolescência, depois dos 21 aos 30 somos adultos jovens, seria a nossa primeira idade, depois dos 31 até os 59 um adulto maduro, né? E na terceira idade, o tal ancião, né? A partir de 60 anos. Né? Como a expectativa de vida está aumentando, depois a gente vai botar nessa tabelinha aqui os 90 aos 120, mas por enquanto não coube ali, ficou 60 em diante. Então o que a gente observa nisso? Que cada vez que nós encarnamos, nós repetimos o processo evolutivo. Nós não estávamos falando lá de seres que vinham evoluindo, né? De uma mente mais primitiva até uma mente mais evoluída, com novos comportamentos, e cada vez mais a gente sublimando as nossas ações. Cada vez que nós reencarnamos, se observarmos as crianças, elas são muito mais em instinto. Por isso que as nossas conversas com elas sempre funcionam de alguma forma, mas às vezes tu fala, não pode, ou pode, não pode, e elas repetem, elas agem por instinto, muito mais do que... Porque a consciência delas não se desenvolveu totalmente. Segundo a neurociência, a criança nasce com o cérebro parcialmente desenvolvido, já tem uma consciência, claro, mas ela vai se formando até os 14 anos. Aos 14 anos, biologicamente, essa consciência, nosso cérebro, está formado biologicamente por volta dos 14 anos. E é justamente quando entramos na adolescência e começamos a ter um pensamento mais amplo, logicamente, mas muito apegados ainda aos nossos instintos e emoções, porque é uma consciência nova, é uma ferramenta nova que nós, enquanto adolescentes, não sabemos usar. E pela fase adulta, com um adulto jovem, já com uma capacidade de entendimento, já casando, já tendo filho, mas ainda muito também preso a esses instintos. Supõe-se e espera-se que adultos maduros tenham comportamentos mais civilizados, mas não é sempre assim que funciona. A gente vai encontrar anciões com comportamento bem primitivo. Aí também tem a ver com a questão da evolução do espírito. Então, nesse processo, nós temos uma consciência rudimentar no início, uma consciência em desenvolvimento na adolescência e uma consciência em busca do equilíbrio na fase adulta, uma consciência teoricamente equilibrada, né, no adulto maduro, e depois uma consciência superior que já é aquele mais idoso, aquele que já viveu tantas coisas na vida, que já está acalmando, já não está mais com tantas sensações agressivas. E aqui uma analogia com os mundos primitivos, que é o que a gente vê nas obras básicas, que também retratam a evolução do espírito.
Ou seja, toda a evolução do espírito equivale à evolução do ser humano no planeta e equivale a cada encarnação, essa repetição, esse processo se dá. Então eu acho uma bondade de Deus nos lembrar de onde nós viemos. A cada encarnação nós vemos os nossos filhos ou nós mesmos percebemos como que a gente vem evoluindo nesse processo milenar, né? E como espírito repetindo essas ações em cada encarnação, em cada criança. Então, para encerrar aqui, eu só queria ler esse quadro que é dos caminhos da mudança. Bom, nós estamos falando aqui de uma mente evoluída, a caminho de mudança e a caminho de se afastar dessas maneiras mais primitivas de agir. Bom, se nós quisermos observar as crianças, como elas agem, nós podemos perceber que nós, fazendo aquele retrato da vida das crianças, dos adolescentes ou dos adultos que não têm um bom comportamento, nós podemos fazer um retrato de em que ponto nós estamos nessa linha de tempo evolutiva de cada um de nós. O que a gente está fazendo que repete? Logicamente que é bom a gente ter esse conhecimento, buscar esse estudo, mas a autoobservação é muito importante. Então, eu descrevi aqui, o melhor caminho para começar mudanças é a autoobservação. Então, segue abaixo 4 fases da autoobservação para a mudança. São uma sugestão que eu faço para quem quiser aproveitar. Primeiro, você não observa nada, né? A primeira fase da autoobservação. Você não observa nada e não percebe que está errando. Até que alguém ou alguma situação te faça perceber que algo está errado, que há coisas a corrigir. E, geralmente, esse aviso, se não é de uma pessoa que nos ofende, uma pessoa querida que nos avisa, está pisando na bola. Às vezes a pisada na bola se mostra numa situação, a gente tem perdas, a gente tem falhas, a gente comete erros, então ela mostra que alguma coisa está errada. Mas eu não consigo me observar, não percebo. Né? É comum as pessoas dizerem, tu está fazendo isso, mas eu não percebo. Né? Nem notei que eu estou fazendo isso, nem notei que eu falo isso, eu falo repetidamente alguma coisa. Na segunda fase, agora você sabe que precisa observar, alguém te alertou, a vida te alertou, mas não está habituado a isso. E mesmo se observando, só percebe o erro depois que ele aconteceu, que já é tarde demais. Mas eu também aprendo com o erro que já aconteceu. Aí eu olho para trás e, puxa, olha só, errei isso de novo. Agora eu estou começando a ficar ligado. Persistindo e ficando mais treinado, você consegue perceber o erro quando ele está acontecendo. Mas eu não consigo evitá-lo. Né? Bom, eu já evolui. Antes eu nem percebi, agora eu percebi na hora que estava falando, mas aí eu falei. Não deu tempo. E por fim, como você já é um vencedor e não desiste, ficou tão bom em se observar que agora você consegue se antecipar ao erro. Né? Ou seja, antes dele acontecer, você já o percebe chegando e consegue evitá-lo. Essa é a nossa vitória. Então a autoobservação, ela não precisa ser só autoobservação, observando o erro dos outros, a gente pode perceber que o que a pessoa faz de errado, será que eu também faço isso? Será que a pessoa está fazendo uma fofoca? A fofoca é prazerosa, né? A fofoca é prazerosa. Então assim, quando alguém nem te conta, né? Nem vem aquela falinha, nem te conta, então não conta. Mas eu também quero sentir o prazer daquela notícia, né? Quem quer falar quer ter o prazer de falar e eu quero sentir o prazer daquela notícia. Então são essas coisas que a gente vai observando e vai podendo corrigir. Mas se eu não observar nada, se eu não estudar nada, se eu não souber de nada do que os meus instintos e as minhas emoções falam, e muitas coisas eu fico lendo, mas não faço nada. E as ações também nos ensinam. Aí entram as ações de caridade, de ajuda, de prestar serviço ao outro. Isso nos ensina muito mais às vezes do que a leitura de um bom livro. Espero ter conseguido passar uma ideia para vocês e aquilo que alguns possam aproveitar de alguma forma e começar essa trajetória dos caminhos da autoobservação e da mudança. Né? Ok? Boa noite.